Oi, pessoal, tudo bem? Sou a professora Deise, estou aqui novamente com vocês, só que agora, a aula de hoje, a gente vai trabalhar a parte de variedades das substâncias, ou seja, nós vamos trabalhar as funções inorgânicas, função ácido, base, sal e óxido. A gente já aprendeu a fazer as ligações, entre os elementos e agora a gente vai trabalhar as substâncias formadas. Então, algumas são formadas por ligação covalente, iônica, que a gente já trabalhou as ligações, tudo bem? Como a aula vai ter bastante coisa, um assunto bem rico aí, seria interessante sim pegar um lápis, um caderno e fazer anotação aí quando necessário, tudo bem? Vamos até lá então? Primeira coisa que nós vamos trabalhar é a parte de função ácido. Eu coloquei aqui proposital o estômago, porque no nosso estômago tem um ácido que participa da digestão, que é chamado de ácido clorídrico. É um ácido que faz parte de todo o processo digestivo que nós temos. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui o nosso estômago. No nosso corpo também existe esse tipo de função, tá? Primeira coisa, o conceito. Esse conceito é segundo Arrhenius. Arrhenius diz que ácido é toda e qualquer substância que dissolvida em água, ou seja, em solução aquosa, libera ou forma como único cátion H+. H1+. Esse é o cátion. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se for resultante, se for quebrar, desculpa, não é resultante, se for quebrar uma molécula, a água vai quebrar formando cátion iônio. O ácido, se for um ácido, sempre inicia pelo elemento hidrogênio. Eu não estou dizendo que tudo que começa com hidrogênio é ácido, tudo bem? Se for ácido, começa com hidrogênio. A primeira parte de uma molécula normalmente é formada pelo cátion, tudo bem? Vamos lá. Mas só vai formar cátion em presença de água. Cuidado com o que eu estou falando. Vamos lá, então. Propriedades e características dos ácidos. Primeiro, ele resulta da ligação covalente. Lembram da ligação covalente? Aqui eu coloquei justamente o ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago. A ligação covalente é quando compartilha o par de elétrons. Lembrando que o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, o cloro estabiliza com 8. Então, eu digo que o ácido é um composto molecular. Composto molecular significa que resulta de uma ligação covalente. Os ácidos em solução aquosa, ou seja, em presença de água, eles originam íons, ou seja, é como se a água quebrasse a molécula ao meio e formasse o cátion H+ e o ânion. Se tem carga positiva e negativa, fecha a corrente elétrica, ou seja, ele é considerado uma solução eletrolítica. Por isso, a gente diz que um ácido pode conduzir corrente elétrica, mas ele só conduz corrente elétrica quando misturado ou dissolvido ou em presença da água, ok? Ácidos possuem sabor azedo, basta experimentar um limão, um vinagre, frutas cítricas. Eles reagem com a base, formando sal e óxido, que nós vamos aprender sal e óxido também, numa reação de neutralização, que nós também veremos reação de neutralização, e eles mantêm incolor uma solução de fenolftalina. O que é a fenolftalina? Fenolftalina é um tipo de indicador que vai dizer se a substância testada é um ácido ou uma base. Como que ela vai indicar para nós? Por meio da mudança de cor. Se a fenolftalina ela é incolor, se ela permanecer incolor, pode ser um ácido. Se ela mudar de cor, pode ser uma outra substância. Então, ela mantém, o ácido mantém incolor a solução de fenolftalina.
Cuidado, quem muda de cor é o indicador. Tudo bem? Próximo, então, ionização aquosa do ácido. É bem o conceito. O que eu falei no conceito? Eu falei que ácido, se for ácido, começa com hidrogênio. É toda substância que dissolvida na água, olha a água aqui, libera como único cátion o H+, é como se minha água viesse aqui, ó, e quebrasse essa minha molécula aqui, ó. Quando ela quebra a molécula, ela separa o cátion do ânion. E aí eu passo a ter uma solução rica em cátion e ânion. Se é uma solução contendo cátion e ânion, se eu puser aqui um circuito elétrico, se eu puser fios de luz aqui e juntar isso, como eu fiz lá mostrando para vocês, ele vai conduzir corrente elétrica, vai acender a luz. Por que ele vai acender a luz? Porque eles têm íons livres. Ele tem o lado positivo e o lado negativo. Então, olha lá, ionizar quer dizer formar cátion e ânion. Quando que pode formar o cátion e o ânion? Com a água. Quer dizer que o ácido puro não tem cátion e ânion. Só vai ter cátion e ânion quando tiver água no processo. Tudo bem? Então, isso é uma reação de ionização. Por que é aquosa? Aquosa significa água no processo, ok? Depois disso, função base. Já mudei a cor até para chamar atenção. Função base, aqui eu coloquei a soda cáustica. Dá a impressão que a base é mais tranquilo. Não, não. A soda cáustica ela é tão perigosa e tão corrosiva quanto um ácido. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nunca colocar esse tipo de substância na boca. Nunca encostar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de substância. Vamos lá, então, para o conceito da base. Utilizando o mesmo conceito de Arrhenius, vocês vão perceber que agora o que vai alterar é que base em solução aquosa, de novo, presença de água. Agora, o que ela vai liberar é o ânion. Lembra que eu falei no começo? Normalmente, uma fórmula química, a primeira parte da fórmula é formada pelo cátion. A segunda parte é formada pelo ânion. O ácido tem o cátion H+. Aí eu disse para vocês que se for um ácido, começa com hidrogênio. Tudo bem? Agora eu vou dizer para vocês, se for uma base, obrigatoriamente termina com o OH. Por quê? Porque a primeira parte é sempre o cátion positivo, segunda parte, o ânion negativo. Vamos lá, então. Propriedades. Geralmente, elas resultam de uma ligação iônica. Por isso que a gente fala que é um composto iônico. É formado pelo cátion e pelo ânion. Ó, sempre a segunda parte, o OH. Também conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Também separa carga positiva da negativa. Ó. Lembra que eu falei naquele primeiro momento? Ó, se eu puser aqui fechar o circuito, vai ter carga positiva e negativa e vai acender a luz. Possui um sabor adstringente. Adstringente é aquele sabor que amarra a boca, como se você comesse banana verde, caqui verde. Esse é o sabor de uma base. Reagem com ácido numa reação de neutralização, produzindo sal e água. E aqui elas deixam rosa uma solução de fenolftaleína. Se eu tivesse essas duas, eu diria para vocês, com certeza, que isto aqui é uma base. Porém, esse aqui pode indicar um ácido. Por que pode indicar? Porque pode ser também uma substância neutra. Porque como a fenolftaleína, que é o indicador ácido-base, ele também é incolor, se eu puser na água, também vai permanecer incolor. Então, eu tenho garantia de que esta substância é uma base. Porém, esta substância eu teria que usar um outro indicador, poderia ser o azul de bromotimol, poderia ser o alaranjado de metila, poderia ser o repolho roxo, que é considerado um indicador, para que eu pudesse testar e verificar
se essa segunda substância é realmente um ácido ou uma substância neutra. Agora, a base, eu não uso o termo ionizar, eu uso o termo dissociar. Então, vamos relembrar. Ionizar significa formar. Por que eu vou formar no ácido? Porque o ácido é um composto covalente, resulta de uma ligação covalente. A base eu dissocio. Por que eu dissocio? Dissociar é separar. A base resulta de uma ligação iônica. Então, ela já tem cátion e ânion. Agora, o que acontece? A água, ela vem aqui, quebra a minha molécula, separando o grupo OH do que vem antes. Por isso que tem um único ânion OH-. Por isso que se for uma base, termina com OH. Se for um ácido, inicia com hidrogênio. Certo? Essa é a característica. Aqui eu tenho solução de NaOH, então eu tenho íons livres. Então eu tenho essa formação que a gente chama de solvatação, tá? Quando os íons ficam envolvidos pela molécula da água, tá? É como se elas liberassem esses íons e eles ficam envolvidos pela molécula da água. E aí eu consigo sim fazer uma condução de corrente elétrica, porque eu tenho cátion e ânion liberados. Tudo bem? Próxima função, função sal. Agora eu coloquei um verdinho aqui. Claro que eu coloquei esse sal aqui, porque dá a impressão que a gente só conhece o sal de cozinha. Não, nós temos vários tipos de sais. O sal, normalmente, ele resulta da reação de neutralização. Lembra que eu já falei? Ácido mais base resulta sal e água, que nós vamos aprender agora. Vamos lá, então? Conceito segundo Arrhenius, sal é um composto iônico. Se é iônico, resulta de uma ligação iônica, formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido, por meio de uma reação de neutralização. Então, eu tenho o cátion de uma base e eu tenho o ânion de um ácido. Então, como é que eu poderia identificar um sal? Não começa com hidrogênio, não termina com OH. É um sal. Ou pode ser um outro composto. Mas se eu falar em funções inorgânicas, eu classifico dessa maneira. Eu não posso dizer função orgânica, aí é uma outra situação. Função inorgânica, ácido, base, sal e óxido. Ácido começa com hidrogênio, base termina com OH. O sal não começa com hidrogênio, não termina com OH. Então, pode ser um sal, porque o óxido tem uma outra característica. Vamos lá? Propriedades. Tipo da ligação é iônica, composto iônico. Também, como eles têm cátion e ânion, em solução aquosa em presença de água, eles liberam esses íons e conduzem corrente elétrica. Tem o sabor salgado e eles podem reagir com ácido, base, com sal e também com metais. Aqui tem também a dissociação. Lembra? Dissociar é separar. Se eles já têm cátion e ânion, eles só precisam ser separados. Mas em que momento que é separado? Cuidado, gente. Em presença da água. Agora ele vai quebrar, formando o cátion, formando o ânion. Aqui mesmo o processo da solvatação. Eu tenho o cátion e o ânion envolvidos pela molécula da água. Então, eu tenho íons livres, conduz corrente elétrica. E agora o último deles, que é a função óxido. Óxidos são esses compostos normalmente formados por dois elementos, por isso é um composto binário, onde obrigatoriamente o segundo elemento é o oxigênio. Ácido começa com hidrogênio, base termina com OH. Sal não começa com hidrogênio, não termina com OH. Óxido só pode ter dois elementos, só, onde obrigatoriamente o segundo elemento é um oxigênio. Tudo bem? Aqui a gente tem que falar um pouco do efeito estufa, porque são gases poluentes, né? Então, nós temos o efeito estufa, na verdade, ele é o gás carbônico presente na atmosfera, que ele é responsável por reter parte da energia emitida pelo Sol.
Esse é um fenômeno natural. E esse efeito estufa é que vai garantir essa temperatura adequada para a vida na Terra, ok? Depois disso, o aquecimento global, que com o aumento da emissão desses gases que são provenientes de combustíveis fósseis, também aumenta essa concentração de gás, fazendo que a atmosfera absorva muito mais a radiação solar, fazendo uma retenção de calor e, consequentemente, aumenta a temperatura, tá? E por último, a chuva ácida. Chuva ácida nós temos uma quantidade de poluentes, tá? Em contato com essa água que tem aqui nas nuvens, a primeira chuva que cai é considerada uma chuva ácida, formada pelo ácido nítrico, nitroso e também o ácido sulfúrico. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado vocês. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui!